Neste país, não sei quem é o bandido. A frase do jornalista José Louzeiro faz dele uma figura polêmica. Escritor e roteirista, já publicou mais de 45 obras, entre elas Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e Araceli, Meu Amor. Com apenas 16 anos, José Louzeiro iniciou suas atividades em jornal e foi o criador do gênero romance-reportagem. E é esse polêmico autor que abrilhanta esta edição do programa Literato, uma realização do Centro Cultural Banco do Nordeste, com o objetivo de levar até você as ideias, histórias e obras dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea. Debaterão com José Louzeiro o psiquiatra Antônio Mourão e o escritor e professor Jorge Piero. A mediação do debate ficou a cargo do produtor cultural Gilmar Chaves. Nesse programa, José Louzeiro apresenta ainda o seu mais recente livro, Ana Nery, a brasileira que venceu a guerra. A obra faz parte da coleção Anjos de Branco e conta a trajetória da enfermeira baiana durante a Guerra do Paraguai. Com vocês, o programa Literato. Eu estou querendo entrar mais na cozinha do seu fazer, né? Como é que nascem todos esses seus livros? Como é que nasce essa sua produção assim tão extraordinária, não é? Que vai desde, os que ainda talvez não saibam, desde a biografia de Juscelino, falando de Elza Soares, falando de um bandido, falando de um menor, né? E agora de uma heroína nacional, que ninguém só se vê falar na negócio de enfermeira, não é? Uma escola de enfermagem famosa. Quer dizer, essa cozinha da criação sua, não é? O que lhe motiva? Eu sei que eu descobri uma delas, é sua avó. Minha avó Doroteia. A dona Doroteia, né? Que talvez o senhor pudesse começar por ela, passando pela Bíblia, pelo Graciliano Ramos. Quer dizer, como é que é a sua cozinha? Eu vivi entre as minhas brincadeiras de rua e a igreja onde meu pai era pastor. Havia uns cultos noturnos nos bairros mais pobres de São Luís, e nesse tempo ocorria também uma divergência muito grande da Igreja Católica com os protestantes, e os pastores eram, em geral, apedrejados. E quando uma pedra pegava na cabeça do meu pai e o sangue descia, aí mesmo é que ele melhorava o seu discurso. E eu ficava apavorado, querendo fugir, e ele ali e tal. Então, essa foi uma infância realmente muito curiosa, porque eu cheguei a ponto a ter pavor de Deus. Porque eu sabia que onde eu estivesse, ele sabia o que eu estava fazendo. Como nem sempre eu estava fazendo coisas muito boas, eu me escondia, e me escondia debaixo dos buracos, das pedras, da cama, mas sabia o seguinte, ele está sabendo. E de maneira que eu cresci com essa imagem do Deus que sabe tudo, esteja você onde estiver. É claro que isso para mim era um horror, mas depois que eu fui para o Rio de Janeiro, bom, é bom dizer que na condição de filho de pastor protestante, eu não aprendi a dançar, nem beber, nem cantar, nem ao cinema, nem a lugar nenhum. Tudo era pecado. A partir dos 16 anos, 17 anos, eu comecei a trabalhar em jornal. Num jornal do Maranhão, tem um título muito interessante, chamado O Imparcial. Quer dizer, ser imparcial no Maranhão realmente é uma dificuldade muito grande. E depois, não satisfeito desse jornal, eu fui para outro chamado O Combate, que era outro desespero. Por causa desse combate, que combatia tudo, né? Um dia eu fiz uma matéria sobre um deputado federal, que depois virou senador, que era dono do Maranhão, e aqui eu faço questão de registrar, como eu sempre digo e disse para o neto dele, era um delinquente político, chamado Vitorino Freire. Este homem barbarizou o Maranhão durante décadas. E quando chegou a minha vez de entrar na lista de ser morto pelos capangas dele, o jornal me mandou para o Rio de Janeiro. E foi assim que eu fui para o Rio. Eu fui foragido para o Rio, fui exilado, para não ser morto pelo Vitorino Freire e seus capangas. Então, gostaria de passar agora a palavra para o nosso outro debatedor convidado, o escritor, ensaísta e professor de literatura, Jorge Piero. Mas é importante lembrar que
o senhor também escreve. Você. Você escreve para roteiro de cinema, roteiro de vídeo, escreve contos. O primeiro livro é de contos. E romances. Né? E agora, isso que a gente pode chamar de romance, esses romances reportagem, que muito surgido aí na década de 70, quando começou a surgir tudo isso. Então eu pergunto, talvez pegando também o gancho do Mourão, e próprio da fala, que se tudo era pecado, né? E aí, e como ele não é dos salões e talvez por isso produza bastante, né, dada a quantidade de livros, eu queria saber como é que funciona esse trabalho, esse seu trabalho com a linguagem, já que trata com várias linguagens, a escrita, né, é única, mas que usa essa escrita para textos diferentes, porque um roteiro de cinema é diferente do roteiro de vídeo, nós sabemos disso. E aqui no caso do Ana Nery, que é um romance-reportagem, ele tem um formato que une, né, o romance em formato de roteiro de cinema. Eu sempre me preocupei muito com linguagens. Talvez até porque no jornalismo é uma coisa que a gente aprende subliminarmente, mas acaba aprendendo. Quando você faz uma entrevista, e eu fazia, modesta parte, boas entrevistas, você busca as linguagens diferentes. A sua linguagem que pergunta não é bem a linguagem do que responde, mas você tem que ter uma linguagem instigativa que faça com que as pessoas falem. E quanto mais a pessoa falar e mais se irritar, tanto melhor. Perfeito? Porque ela acaba dizendo às vezes coisas que não quer. E nós temos que ter a frieza de ficar ouvindo e apenas provocando, para que essas coisas aconteçam. E de maneira que eu sempre tive cuidado com essas linguagens. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, que se chamou Depois da Luta, eu tive esse problema de vir da linguagem do jornalismo, abandonar um pouco, digamos assim, aquela coisa presente que o jornalismo impõe, para colocar o meu livro numa linguagem atemporal. Perfeito? E eu fiz isso Depois da Luta, só que o título do livro está errado. O título do livro tinha que ser Antes da Luta. É isso? Eu fiz isso nesse livro e depois fui aperfeiçoando nos outros. Tanto é assim, quando eu cheguei para escrever o Lúcio Flávio, ao Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, eu era repórter da Folha de São Paulo e não voltei para o Rio para escrever o Lúcio Flávio. Eu voltei para o Rio para escrever um livro chamado Infância dos Mortos, onde aparece o personagem Pichote. Acontece que eu não me sentia muito seguro nessa linguagem para tratar com meninos. Então eu preferi tratar primeiro com o jovem. E aí, antes de fazer o Pichote, antes de escrever o Pichote, eu escrevi o Lúcio Flávio, que era mais simples. Era um jovem com uma problemática complexa, mas era um jovem só. Depois, então, ainda para estudar a linguagem, eu escrevi o Araceli, que é aquele crime brutal que houve em Vitória. Então, eu ia lidar com uma menina só, e só depois que eu fiz com os meninos. Cada personagem nas minhas histórias, eu me esforço muito para que estejam falando linguagens diferentes. As pessoas não falam todas iguais. Falamos a mesma língua, mas cada um de nós tem um impulso, tem uma maneira de dizer. Cada um fala diferente do outro. Então, uma das coisas que ocorre de muito prejuízo da nossa dramaturgia hoje, principalmente no teatro, é que os personagens todos falam igual. Não é isso? Isso é um erro total. Se você pegar aqui 5 pessoas falando, você vai ver que cada uma está falando de um jeito. Falamos língua portuguesa, mas cada um com tom, com uma entonação, uma maneira de dizer. E de maneira que eu prezo muito isso, me preocupo muito com a linguagem e com a palavra, o peso da palavra em si. Eu acho e gosto muito de ler coisas, inclusive muros, em que a pessoa, dada a pressa com que aquilo foi pichado, a pessoa escreve uma coisa só. E isso, para mim, tem uma significação muito grande, de você saber que, através da palavra, você move o mundo.
mas eu adoro dramaturgia. Dramaturgia significa a criação de conflitos de seres humanos. Perfeito. Os animais também brigam, mas eles não têm conflitos, eles brigam. Nós temos conflitos. E o conflito não se estabelece na briga, não. Às vezes é na não briga, mas na mágoa, naquela coisa que fica e que não vai se dissolver nunca. Esse é o ser humano que eu busco atingir enfim, é uma mania, é uma diversão, enfim, e também é um destino, né? Eu acredito em destino. A seguir, os problemas sociais como fonte de inspiração. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. O mundo era a casa da minha avó. Tenho uma lembrança muito boa disso. Até que um dia eu ouvi uma música dos Beatles. A minha primeira individual foi no Crato. E lá não é real, né? Tu sabe, né? Aí, de repente, aquilo surgiu. A Bienal. Quem é o autor disso? Eu disse, eu. É você o Cérebro Esmeralda? Eu disse, sou. Tenho um grande nome. Elis, esse é o Raimundo. Só isso. Eu fiquei lá fazendo coisas. Eu comecei a fazer coisas que se movimentavam. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. São muitos fazendo a mesma criação. E isso é um desafio contínuo. Escritor e repórter policial, Louzeiro baseou muitas de suas obras nas experiências que viveu junto a defensores e contraventores das leis brasileiras. O que pensa o autor sobre a violência no Brasil? Em 1996, o SNEL, o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, o SNEL me passou uma estatística fabulosa, estonteante. Dizia o seguinte, que naquela época no Brasil havia 650 livrarias, algumas livrarias e papelarias, mas livrarias mesmo 650. Na mesma época, ela informava que na Argentina, na Argentina tinham 6.000 livrarias. Buenos Aires tem mais livraria do que o Brasil inteiro. E na França, em Paris, não na França, existiam 6.000. Quer dizer, no Brasil 650, na Argentina inteira 6.000 e só em Paris 6.000 livrarias. A nossa tiragem de uma edição, atualmente, ela gira em torno de 2.000 exemplares. Já em 1965, chegamos a 5.000 exemplares. Vem caindo. E dessa tiragem, atualmente, a estatística é que cada tiragem venda somente 700 livros. Os outros 1.300 vão para o saldo, para o queima e tudo mais. A média é de que cada edição, 2.000 livros, só venda 700. Então, a gente vive, como escritor e o leitor, diante de uma política editorial muito falha, quando o livro não consegue chegar a gente e a gente não consegue chegar até ele. Um dos motivos é o valor que ele vem impresso na capa. O editor me falou que o custo do livro o custo muito alto se dá porque a produção é que é cara. Paga-se várias revisões, o capista e uma série de passagens que o livro vai passando durante o seu processo de edição até chegar à livraria. Mas se nos outros países não acontece dessa maneira, então acho que o nosso modelo de fabricar o livro é que deve ter algum problema. Né? É melhor fazer o livro lá fora. Lá fora. Mas tem algumas editoras que mandam fazer o livro lá fora, em Hong Kong, no Canadá. É mais barato na Espanha mandar fazer o livro fora e trazer em contêiner de navio do que fazer aqui. Tem edições que chegam até ser 70% mais barato. Isso é dito pelos editores. Mourão. Bom, voltando à conversa com o autor, não é? O senhor, conhecido como jornalista, e jornalista que durante muito tempo trabalhou como jornalista policial, né? Repórter de polícia.
repórter policial. E hoje isso está virando não uma página do jornal, mas as páginas do jornal, né? As primeiras páginas. Todas, né? Lamentavelmente. Né? E o senhor acha que é porque está faltando pauta para os jornais ou é porque realmente a violência invadiu o cotidiano do país? No país. No Rio de Janeiro, hoje, as pessoas têm medo de sair de casa para ir a uma peça de teatro e a um cinema à noite. Perfeito? E os cinemas mais frequentados são aqueles que ficam dentro dos shoppings, onde você também entra com o seu carro e sai com o seu carro. Então, a violência chegou a um ponto assustador, principalmente em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, vejam só, nós somos um país onde a homicidalidade é pequena. Os nossos criminosos são todos voltados para o patrimônio. Ou seja, são pessoas que são levadas ao desespero pela falta total de dinheiro para existir. E eles vão para o assalto. Isso não quer dizer que sejam todos, mas é a grande maioria. E de maneira que aí o cara reage e morre. Mas ele não é homicida. Um país de grandes homicídios é a França e a Inglaterra. O cara mata pelo prazer de matar. Já visto aquela figura célebre, inglesa, o estripador? Matava pelo prazer de matar. E até a literatura inglesa de policial, principalmente da Agatha Christie, são figuras que matam como quem está pintando um quadro. Não é um negócio de que ele está matando porque ele está roubando alguma coisa. Ou seja, ele não é o assassino inglês, no geral, ele não tem nada a ver com o patrimônio. É só ler a Agatha Christie e ver. O Poirot é um grande descobridor de verdadeiros artistas criminais. Perfeito? Enquanto que nós não. O cara vai para a rua assaltar porque ele está morrendo de fome, está em desespero, ele está alucinado. E antes de morrer de fome, ele vai assaltar. Será que essas grandes comando vermelho, comando não sei o quê, não é um negócio mais organizado, não? Não, aí é organizado sim, porque foi a estrutura policial e a sua perversidade. Você não pode imaginar o que seja a tortura nos presídios dos chamados presos comuns, já era grave em cima dos presos políticos, que tinham parentes influentes para poder revidar. É muito mais grave em cima do preso comum, que não tem ninguém. Muitos não têm nem o advogado dativo para defendê-los. Então, essas pessoas que eram massacradas resolveram criar uma forma de defesa e criaram o Comando Vermelho. O Comando Vermelho foi criado para fuzilar o policial que era torturador. E mais longe. E se não encontrar o policial, fuzila a família dele. Então virou uma guerra de alucinados, mas o espancamento dentro das prisões diminuiu. Tá bom? Porque o policial ficou com medo. E como o preso conhece tudo e sabe de todo mundo, porque ele não faz nada, ele só fica ali sabendo da vida alheia, porque o sistema prisional brasileiro não prevê trabalho para ninguém, perfeito? E todos gostariam de trabalhar, mas não conseguem trabalhar. Então fica todo Bangu, então, os caras são proibidos de sair da cela, ele nem banho de sol toma dentro da própria prisão. A luz entra por umas grades, que é uma espécie de corredor mais largo do que isso aqui, onde eles ficam para pegar a luz do sol. Não tem futebol, não tem banho de sol, não tem nada. Eles estão lá para enlouquecer ou ninguém sabe fazer o quê. Porque os que estão ali estão condenados a 300 anos de cadeia, 280, 400 anos de cadeia. De maneira que o país tem que resolver o seguinte: ou ele estabelece uma política salarial minimamente digna, ou então esse país vai incendiar. E não adianta mudar do Rio de Janeiro e não sei para onde, porque é tudo igual. Eu cheguei aqui e fiquei assombrado que um rapaz matou uma jovem, bonita moça, 14 facadas, uma loucura total, e o cara tem um nome bonito chamado César. Perfeito? Sem nenhum motivo matou a moça, sequestrou, matou a moça, porque ele descobriu que a moça não tinha dinheiro para pagar nada. Quer dizer, você acha que o senhor como psicólogo, também, não é? Psiquiatra, acha que o homem desse é normal? Não é normal, é um louco. E ele parece louco, né? Ou seja, o que levou uma fera dessa a atuar?
De maneira que a violência, ela é fruto da má educação e da má política salarial. Melhorando a política salarial e a educação, esse país tem que ter mais escola do que prisões, ao contrário do que o demente do presidente Fernando Henrique apregoa, de fazer não sei quantas mil prisões, tem que fazer não sei quantas mil escolas, inclusive para presidente como ele. Depois do intervalo, o roteiro Mariel. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. É que a cultura vem assumindo gradativamente um papel cada vez mais importante do ponto de vista político. Tudo que está relacionado com cultura está relacionado com o conceito de classe social. Eu faço arte para espantar a burrice. A coisa é séria. Artistas e empresas precisam da mesma coisa, público. A gente fotografa, a gente desenha, a gente pinta, a gente escreve. E quando vem a inspiração, é natural numa canção. Fazer arte é quando eu torno isso comunicação. José Louzeiro ficou conhecido por ter escrito um romance envolvendo pivetes e trombadinhas. Lançado na década de 70, o livro Infância dos Mortos virou roteiro de cinema. Com a adaptação de Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Forte, foi considerado o terceiro melhor filme estrangeiro exibido nos Estados Unidos na década de 80. Mas o polêmico autor se recusou a contar a história de outro contraventor, Mariel Mariscotti. Policial da década de 70, que integrou o Esquadrão da Morte, transitou na fronteira entre a lei e a criminalidade e acabou morto em 1981. Veja por que nesse último bloco do Literato. Quando nós tínhamos relações jornalísticas, esse homem já era responsável por 120 assassinatos. Perfeito? Aí eu olhei o roteiro e não disse nada para o Gerson, eu digo, olha, eu prefiro dizer isso para o produtor, que vai ser o ator e o produtor, que é o Mariel, né? Eu digo, Mariel, o problema é o seguinte, você tem 120 assassinatos. Se eu botar 20 assassinatos no filme, eu faço o roteiro. Sem isso, eu não faço. Ele não queria nenhum, e eu digo, então eu não faço. Aí fui ameaçado de morte de novo, e lamentavelmente, o amigo nosso, que é da TV Globo, hoje, foi quem fez o roteiro. Bom, ele chegou a comprar um apartamento para me dar. Eu digo, não faço, eu prefiro dormir no meu barraco mesmo, mas não faço. Bom, aí ele morreu indignado, disse, eu próprio vou lhe matar. Mas ele morreu antes, porque ele recebia dinheiro do bicho toda segunda-feira e resolveu receber na quinta também. Aí os caras pagaram a primeira vez, pagaram a segunda, na terceira vez, quando ele saltou do carro para receber, levou na Avenida Rio Branco, de pontos diferentes, 2 tiros na cabeça. Apagaram. Aí eu digo, fiquei vivo. Olha, vamos fazer mais 2 perguntas. Uma é do Zelito Viana, que é um cineasta cearense. Meu querido amigo. Ele faz a pergunta, você sofre muito com a adaptação de sua obra para o audiovisual? E a outra é do Marcelo Camelo, que é um bancário. Ele dirige a pergunta, o que o senhor achou da adaptação para a TV de Ana Nery? Eu ainda queria dizer uma coisa ao professor Júlio. O menino Pichote, ele foi assassinado, executado pela polícia Rota, chamada Rota de São Paulo. Um policial segurou o braço dele, o outro segurou outro, e o terceiro começou dando tiro em cima do sexo do menino e foi até a testa dele. Assim que mataram o Pichote. Por inveja, porque ele tinha 2 irmãos que eram bandidos, mas ele não tinha nada a ver com isso, por inveja do talento do menino. Um dia um policial me disse o seguinte, ele é famoso demais, nós vamos acabar com ele. Perfeito? Agora, com relação à adaptação, mas o Zelito fez uma pergunta antes, né? Foram 2 perguntas. Se você sofre muito com a adaptação da sua obra para o audiovisual. Não. E o Marcelo, o que o senhor achou da adaptação para a TV de Ana Nery, que saiu agora na Globo? Até aproveito a oportunidade de estar aqui para dizer que o Pichote, feito pelo Babenco, segundo somente o Babenco, seria bem diferente do que eu propus.
O Babenco ia fazer um Pichote que, como no livro, morre logo no início da história. E eu disse para o Babenco o seguinte: é incrível você fazer um filme cujo personagem principal morre no começo da história. Então, estendeu-se, contra a vontade dele, estendeu-se o Pichote pelo filme inteiro. E com relação à adaptação do meu trabalho junto com o Roberto Faria para a TV Globo, que foi exibido dia 29 de outubro, é claro que o Roberto teve uma ambição muito grande de tentar resumir em 45 minutos, que é impossível, um livro de 300 páginas, né? Então, ele pecou talvez um pouco pelo esforço de fazer a condensação. Mas, em compensação, há momentos belíssimos nesse capítulo, que eu até peguei uma cópia para rever, e obra de um grande diretor. De maneira que você perde de um lado, ganha do outro. E outra coisa importante é que, enquanto esse livro já deve ter vendido, parece que essa é a segunda edição, está no final, e somando não dá 15 mil livros, o programa da Globo, que não teve também uma grande audiência, mas foi visto por 26 milhões de pessoas. Há escritores que ficam furiosos, eu não fico, porque eu sei que a linguagem do diretor de cinema tem que ser a partir da minha linguagem, do meu discurso, e não copiar o que eu fiz. Ele não é um ilustrador. Um ilustrador de um livro é que pega o livro. O diretor do cinema, não. Ele tem que fazer um discurso a partir do discurso que você propõe. Por isso é que eu gostei muito de uma entrevista que o senhor deu à imprensa, dizendo que o jornalista ele tem não só que dizer quantos desabrigados ficaram daquele rio que inundou uma região, mas pegar a história de uma pessoa, né? Enquanto que ela comprou aquele fogão em tantas prestações. Quer dizer, o drama pessoal, o drama humano, né? Eu acho que hoje de noite eu repeti uma história, que eu quero repetir aqui rapidamente, que é curta, de um casal, ela era negra, grávida de 8 meses, e o assaltante, uns 40 anos, que entraram num hotel de 1 estrela, ou 1,5 estrelas, no Rio de Janeiro, e roubaram o dinheiro da caixa, ali uns 100 pratas, não sei o quê. Muito bem, quando eles estão saindo, a polícia chega e pelas câmeras, 2 câmeras instaladas não sei onde, eles conseguiram pegar o casal. Uma das câmeras chegou a registrar a respiração da mulher grávida. Muito bem. Sabe em torno de que rodou a reportagem? Em torno das câmeras, a excelência das câmeras. Por que a mulher grávida de 8 meses veio assaltar? Isso não teve o menor interesse. Ou seja, nós estamos muito preocupados com as máquinas e pouco preocupados com as pessoas. Nós estamos... Na ecologia, nós estamos muito preocupados com as baleias, que eu acho saudável, e pouco preocupados com os mendigos, que estão apodrecendo nas ruas. Então, o ser humano tem que melhorar a sua cabeça. Eu acredito muito nesse governo, nesse país, e acho que nós vamos entrar numa fase de reumanização das coisas, e principalmente de nós mesmos. Vamos retornar então mais uma vez ao assunto, o tema do debate, que é sobre Ana Nery, com a pergunta da Muriel Vasconcelos Damascenos, que ela é estudante, e a pergunta que ela te faz é o seguinte: a que se atribui, na sua opinião, a história de Ana Nery ser tão pouco conhecida pelos brasileiros? Desinteresse pela história? Não, desinteresse pelas mulheres, o que é mais grave. A mulher nesse país começou a votar na década de 30, não foi isso? Na década de 30. E até hoje ela ainda ganha em salários, em trabalhos iguais, ela ganha menos que nós. Não é assim? Além do mais, se ela for secretária de fulano de tal, logicamente, ainda que seja casada, esse fulano de tal vai querer levá-la para o motel. Que é outro absurdo. Então, quando as mulheres não tiveram tempo de fazer suas histórias, porque elas estavam cuidando dos homens e dos filhos dele, né? Então a mulher trabalha e quando chega em casa ela continua trabalhando, né? Ela, embora o machismo não seja tão grande, mas ela vai cozinhar, fazer o jantar, e se chegar um amigo, ela é que vai servir a cerveja, ou seja, ela não tem tempo para fazer nada. E então, quando uma mulher se destaca, para mim, isso é uma coisa fantástica. E essa Ana Nery, então, largou tudo e foi à luta e foi defender a vida dos outros.
ela não teve tempo na guerra nem de adoecer. Chance ela teve. Nem adoecer, ela adoeceu. Então ela trabalhou o tempo todo e no filme nós mostramos, no livro também, que um belo dia ela praticou lá uma ação negativa contra o pensamento militar brasileiro, que foi atender os próprios paraguaios, e aí ela foi castigada a lavar um montão de roupas desses doentes, e ela passou uma semana lavando roupas. Todas as roupas da enfermaria como castigo, né? Não se sentiu de maneira nenhuma humilhada. Ela era, por si só, já uma pessoa humilde e nem tinha muita preocupação com o que ela estava fazendo. Aquilo para ela era uma obrigação, cuidar dos outros, mais do que ela cuidou dela. Perfeito? E quando morreu, voltou para o Rio de Janeiro e morreu, ela tinha uma casa de menino de ruas que ela atendia. Tá bom? Ela morreu cercada de menino de rua. Ninguém sabe disso, porque nesse país a gente sabe de poucas coisas. A gente só sabe o que a televisão hoje conta, e só conta o que interessa a eles, e os jornais que contam algumas histórias, tal, mas isso é uma coisa pouco relativa, porque ou não relativa, porque você vê bem, nós temos um exército de analfabetos nesse país, imenso, que vai a quase 30 milhões, e outro exército enorme dos que pensam que lê, mas não entendem o que estão lendo. No geral, se elegem, perfeito? E vão para Brasília. Essa ideia de escrever Ana Nery veio por ela ser mulher, por ela ser uma heroína, ou teve alguma solicitação, inspiração? Como foi Olha, de onde surgiu a ideia? Eu sempre achei a Guerra do Paraguai um absurdo, né? Eu acho qualquer guerra um absurdo, mas essa guerra, que está cada dia sendo mais estudada, ela provavelmente, ela foi o conflito mais cruel que o mundo já conheceu. Só para vocês terem ideia, os paraguaios não tinham hospital. Então, todo ferido, eles tinham uma equipe chamada Vanguarda, só para degolar os feridos. Eles não tinham hospital. Então, degola antes que o cara dê informações e tal. Nós também tínhamos uma turma de degola. Não era tão grande quanto dos paraguaios. Então, essa guerra sempre me deixou muito preocupado com o grau de monstruosidade exercitado. É bom lembrar que o Solano Trindade era um grande poeta. Não sei porque botaram o nome dele Solano, né? O Solano Lopes, inteiramente alucinado, ele é um verdadeiro Hitler. Pior, talvez. Este cara pegou a família inteira que, segundo a concepção dele, ele tinha naquele tempo já os seus informantes secretos, né? E um informante desses, olha, você vai fazer aniversário, mas não coma aquele bolo, está envenenado, senão você vai morrer. Ninguém examinou se o bolo está envenenado, ninguém deu para o cachorro para ver se ele morria, nada. Ele mandou prender a família inteira. Fuzilou o irmão mais novo, e à medida que a guerra ia avançando, ele meteu a mãe, o irmão mais velho e duas irmãs dentro dos carroções, de umas gaiolas, e foi levando ele por aqueles matagais, e em julgamento. Cada lugar parava o julgamento prosseguia e tal. Quando a prisão da mãe foi iniciada, ela recebia apenas 30 chicotadas por dia. Quando ele já estava para morrer, no final da guerra, ela estava recebendo 80 chicotadas por dia. Mas isso não era o pior. O pior é quando ela precisava ter as suas necessidades biológicas que ela fazia entre os soldados dele. Então, este bicho é considerado um herói no Paraguai. Eu me inspiro em muitos rostos. Eu gosto de trabalhar vendo fotografias. Eu casei com uma fotógrafa, não por isso, né? Só por isso. Mas eu gosto de ver muitos rostos, adoro o ser humano. E o meu grande livro é a Bíblia. Eu acho um livro revolucionário. E eu tinha raiva desse livro. Eu fui começar a ler esse livro de novo, direito quando eu fui para o Rio de Janeiro, morava num quartinho, aí um dia eu comprei uma Bíblia, que é um livro muito barato. Esse é um livro a preço industrial. Você compra uma Bíblia desse tamanho por R$10.000. Não é isso? Aí eu fui ler. Tem até no Hotel de Graça. Tem até no Hotel de Graça, que ninguém lê, o Novo Testamento e o Velho, né? No meu agora só tem o Novo Testamento. O Velho já tirado, que aliás agora não é mais velho, é antigo Testamento.
Então, a Bíblia é um livro revolucionário. Se você for ler aquilo, e eu sou estudante de teologia, né? Se você for, espero não virar pastor protestante, né? Mas se você for ler a Bíblia direito, você vai ver que tudo ali está explicado e tudo ali é agora. Só que dentro de uma simbologia, dentro de uma leitura feita para todos os séculos. Não para o nosso tempo e nem o de amanhã. É feita para... Tudo está ali. Perfeito? E, sem dúvida, o grande revolucionário desse mundo, foi o J. Cristo. O resto... E todas as revoluções, todos os regimes se acabam e as religiões ficam. A mais antiga delas chama o jainismo indiano, de onde nasceu o budismo, o cristianismo. Perfeito? Todos continuam. Nunca nenhuma acabou. O senhor se considera mais próximo de Nelson Rodrigues ou de Plínio Marcos? Olha, eu acho que mais próximo do Nelson Rodrigues, até porque foi meu colega de 5 ou 6 anos na última hora. E aqui eu queria fazer uma explicação, que eu tenho ouvido falar muito das histórias que o Nelson conta. O Nelson era um grande transformador de histórias, mas as histórias todas que ele contava eram de um amigo nosso chamado Pinheiro Júnior, repórter de polícia, um dos grandes repórteres de polícia da última hora. Então a gente vinha da rua, fazia as matérias com aquelas cópias de carbono, que a gente ficava com os dedos tudo azul, e dava uma cópia para o Nelson fazer, cada um dava uma cópia para ele fazer, tirar dali a sua coluna chamada A Vida Como Ela É. Então, ele escolhia uma minha, do Pedro, mas, no geral, ele escolhia as do Pinheiro Júnior. E aí aconteceu um negócio engraçado. Há uns anos atrás, o Pinheiro Júnior publicou um livro. Sabe o que é que a crítica disse? O senhor copiou tudo do Nelson Rodrigues. E a gente que sabe que não copiou, nós começamos a rir. Não tem que dizer mais nada. Ele tinha que ter publicado esse livro antes. Estão aqui duas perguntas inusitadas. A primeira é do Luciano Lima, funcionário público. Ele faz a seguinte pergunta: dir-se-ia que vivemos em tempo de angústia generalizada em todos os sentidos. Neste cenário, como reverter este estado psicológico em veleidades estéticas? E a outra é do nosso escritor Pedro Salgueiro, que ele diz assim: sempre ouvi dizer que você é um indivíduo de bom coração, sempre recebeu artistas em dificuldades, arranjando-lhes emprego, etc. Vou pegar o meu lá depois. Como foi o caso de Paulo Leminski, poeta curitibano, que um dia apareceu em sua porta? Então, primeiro eu gosto que você respondesse aqui das veleidades estéticas. Isso. Que eu não entendi muito bem, mas que eu achei muito importante. Eu prefiro responder por partes, que eu tenho uma mente péssima. Tá certo. Então vamos lá das veleidades. Eu acho o seguinte, qual é o nome dele? Luciano Lima. Luciano, eu trabalho a estética dos ofendidos. Quer dizer, se é bem ou ruim, é a minha maneira. Eu não me preocupo muito com a estética, embora eu trabalhe nela, porque é uma coisa tão natural. O que é trabalhar a estética do ofendido? É você procurar compreendê-lo e situá-lo na sociedade. E eu, como dada a função que exerço e a posição que eu ocupo na sociedade, eu sou um dos elementos dessa sociedade que ajuda a que o excluído fique excluído. Eu nunca socorri nenhum, perfeito? Então, eu faço com esse sentimento de que eu próprio estou envolvido nessa história, com toda a classe média, nessa história assim. Lamento muito que aquele mendigo esteja morrendo ali, mas eu não vou ajudá-lo. Não é isso? E o Partido Comunista antigamente, então, tinha uma premissa que era ótima, né? Em vez de dar uma esmola, deu um anzol para ele pescar, mas não tem mais rio e a maré secou. Ele vai ficar com o anzol na mão só se ele engolir o anzol. Quer dizer, aquele negócio de não ajudar porque tem que dar um anzol, eu acho isso terrível. Isso é uma malandragem inteligente de intelectual de esquerda. E que eu participei disso também. Perfeito? Então, eu quando escrevo, é uma espécie de, para mim, é como se eu estivesse diante do confessionário, contando as minhas culpas também. Perfeito? Então, eu acho que o escritor é que ele tem coragem de contar as suas mazelas. Perfeito? Pois eu vou repetir mais uma vez a pergunta do Pedro Salgueiro. Sempre ouvi dizer que você é um indivíduo de bom coração, sempre recebeu artistas em dificuldades, arranjando-lhes emprego. Como foi o caso do Paulo Leminski, né, o poeta curitibano que apareceu por lá.
O escritor é uma classe marginal, ele não existe, ele não pode ser, por exemplo, nenhum de nós pode se aposentar como escritor. Somos marginais. E na época que eu estava na luta para fundar o sindicato, muitos bons escritores foram contra essa minha iniciativa. Alguns, coitados, hoje eram famosos alguns e hoje estão simplesmente desaparecidos das livrarias. Porque a regulamentação previa o seguinte: todo autor nacional tem que estar exposto nas livrarias e muito bem exposto. Depois é que vem o resto. Aconteceu o contrário. Você chega, só tem escritor americano. Não é nem escritor universal, não é americano. Os nossos estão por baixo da gaveta. Foram procurar um livro meu aqui numa livraria, estava debaixo lá do... Estava até num bom lugar, debaixo de umas caixas. Uma vez eu fui procurar no Rio Grande do Sul, estava no banheiro. Eu disse, por que o senhor não deu descarga logo? Ele disse, não, porque... O senhor desculpa, nesse instante a gente botou lá, mas a gente vai retirar tal. Meu livro, meu e de outros, está no banheiro lá. E o do Jorge Amado, que lutou muito contra nós, os livros dele já não estão em prateleira nenhuma. Perfeito? De maneira que eu lutei pelo sindicato, o sindicato continua existindo e eu continuo lutando para regulamentar a profissão. Eu esqueci do resto. Não, é sobre o Paulo Leminski. Paulo Leminski. Então, o Paulo Leminski surgiu nessa época, era uma pessoa dinâmica, extraordinária, e eu deixei um cartãozinho para ele lá em Curitiba e disse, olha, se você for ao Rio de Janeiro alguma vez, você me procura, né? E voltei para o Rio. Uma semana depois, de manhã cedo, bate na porta, eu morava numa casa em Santa Teresa, aí eu olhei na porta, era Paulo Leminski, a mulher, o filho e mais um amigo, 2 amigos. Aí eu disse para atender, disse, Paulo, vocês estão passando? Disse, não, a gente veio morar com você uns tempos, que a gente não tem onde ficar. Bom, aí foi um problema sério, porque eu tive que arrumar os lugares e tal, e eles ficaram lá em casa. E havia uma coisa muito interessante com o Leminski, né? Ele tinha ele lia os livros do final para o começo. Eu nunca vi aquilo, ele não lia do começo, ele lia do final. E pegava aqueles livros meus caros, dobrava assim, imprensava no vaso por trás aquele cano do vaso faz aquela alça, para ele continuar lendo quando fosse ao banheiro de novo, né? Aí eu disse, bom, só tem 2 caminhos aqui, ou eu expulso esse cara, ou então eu aceito. Aí eu aceitei e ele fez misérias na minha estante e deixou poemas por todo lado de um livro que depois ele escreveria chamado Catatal. Foi o Leminski foi assim um raio de luz que passou por esse país e pela minha vida e por Curitiba. Lá tem uma homenagem muito grande para ele, de um monumento com umas pedras e tal. E é uma pena que aos 40 anos ele morreu. Essa foi mais uma edição do programa Literato. Até o nosso próximo encontro.